Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida a seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Amém. Assim disse o salmista Davi, convidando o povo de Deus para juntos tributai ao nosso Deus aquilo que ele merece: honra, glória, força e louvor. Semelhantemente, nessa manhã, eu convido meus irmãos, todos que me ouvem, para entrarmos na presença do nosso Deus, clamando a Ele que aceite nós como seus adoradores e que receba o louvor, a adoração que prestaremos a Ele. Então, eu lhe convido nessa hora a curvar a cabeça e orar ao Senhor comigo, oração de agradecimento, porque estamos vivos, porque dormimos nessa noite, acordamos nessa manhã, e aqui estamos prontos para erguer as nossas vozes em adoração ao nosso Deus. Então, oremos ao Senhor nessa hora. Maravilhoso Deus, excelso Senhor, Deus bendito, Criador dos céus e da terra, Senhor de toda glória, a Ti, meu Pai, nós tributamos honra, glória e louvor. Agradecemos, Senhor, pela noite de sono. Agradecemos, Senhor, porque fez com que descansasse nossos corpos. E aqui nessa manhã nos despertasse, ó Deus, no dia do Senhor, em que o Teu povo se reúne para adorar o Teu nome. E assim pedimos, ó Deus, que aceite o louvor e a adoração, que ora o Teu povo presta a Ti, consciente, ó Deus, que somos pecadores, indignos de estar na Tua presença. Ao tempo em que nos lembramos, ó Deus, e fazemos isso, confiado meramente nos méritos de Cristo Jesus, que pagou o preço do nosso pecado, portanto, nos faz aceitáveis diante de Ti. Pedimos que nos perdoe, ó Pai, por tudo aquilo que fizemos contra a Tua santidade, que nos purifique, ó Deus, que nos torne mais alvos do que a neve, e que venha receber os louvores, ó Deus, de pessoas que Te amam, que Te adoram, que possamos prestar um louvor, Deus, do fundo do nosso coração, com toda a nossa força, com toda a alegria, para que o Senhor possa se alegrar conosco. Que tudo que fizermos aqui, ó Deus, chegue até a Tua presença, as Tuas narinas, com aroma suave. Toma, pois, as nossas vidas nas Tuas mãos, dirige-nos e aceita o nosso culto nessa manhã. Pois te oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Quero convidar meus irmãos para que abram comigo as suas Bíblias no Salmo de número 95. E vamos ler os versos de 1 a 6 desse belíssimo salmo que tem o título Convite a louvar o Senhor. Salmo de número 95, os versos de 1 a 6. Acompanhe aí a leitura da palavra do Senhor e aprenda juntos o que Deus deixou para nós. Convite a louvar o Senhor. Então diz assim o Salmo 95, de 1 a 6. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o supremo e o grande rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. E o ser disse: vinde, adoremos-nos, ajoelhemos-nos diante do Senhor que nos criou. Amém. Eu quero convidar a você para cantarmos um hino ao Senhor. Esse Deus que merece tudo, irmãos. E nós temos o maior prazer em louvar o nosso Deus. Portanto, cantemos um hino ao Senhor. No nosso hinário é o número 27. Que seja onde estiver, no mar, na terra, nos bosques, aonde estiver, deve sair dos nossos lábios, do fundo do nosso coração, um louvor ao nosso Deus. Um hino ao Senhor, número 27, no nosso hinário.
presença do mundo do grande fragor, proclama bem alto constante um hino ao teu nome, Senhor, nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragoso cantil, na amplitude celeste, um hino ressoa ao Senhor, no céu as estrelas brilhantes, dos mares o grande fragor, e as brisas entoam ridente, um hino ao teu nome, Senhor, nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragoso cantil, na amplitude celeste, um hino ressoa ao Senhor, as aves alegres na mata, por entre as ramagens em flor, exultam em coro cantando, um hino ao teu nome, Senhor, nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragoso cantil, na amplitude celeste, um hino ressoa ao Senhor, e tu, pecador que vagueia, que fazes ao teu Criador, não acha momento que cantes um hino à glória ao Senhor, nos céus e no mar e na terra, no bosque, nos prados em flor, no fragoso cantil, na amplitude celeste, um hino ressoa ao Senhor. Amém. Vamos abrir Lamentações, capítulo 3, versículo 27 a 29. Vamos ler juntos esse texto sagrado, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 27 a 29. E depois convido o Natanael que nos eleve a Deus em oração de contrição, confessando a Deus os nossos pecados e pedindo a Ele que nos perdoe por tudo que temos feito contra a santidade de nosso Deus. Lamentações, capítulo 3, dos versos 27 a 29. Vamos ler juntos esse texto sagrado. A esperança de auxílio pela misericórdia do Senhor. Lamentações 3, de 27 a 29, em uma só voz, leiamos o que diz a palavra do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assenta-se solitário e fica em silêncio, porque este jugo Deus pôs sobre ele. Põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Quando fala, põe a boca no pó, significa, meus irmãos, que nós devemos nos humilhar diante de Deus, confessando a Ele quem somos. Somos miseráveis, pecadores, que só sabemos, de fato, meus irmãos, atentar contra a santidade de Deus. Mas nós aqui estamos nos humilhando com a boca no pó, no mais baixo da terra, para dizer, Senhor, nos socorre, nos perdoa, não nos trata pelo que, ou segundo o que merecemos, mas olha para nós com teu olhar de misericórdia, e olha para nós através de Cristo Jesus. Oremos nessa hora, você aí também, confesse a Deus os seus pecados ao Senhor. Vamos orar. Grande e maravilhoso Pai, imerso em soberania, imerso em amor, justiça, Deus bondoso, graças te damos, Senhor, porque podemos falar diretamente contigo, Senhor, para que possamos confessar os nossos pecados, Pai. Obrigado, Senhor, porque tu não nos trata segundo os mesmos, pois sabemos que estamos inundados dele. Porém, sabemos também que tu olha para o nosso mediador Jesus Cristo, Senhor. Graças te damos porque
tu entregaste teu filho para morrer na cruz, sacrifício remidor, o mesmo que limpa todos os nossos pecados. Pecados esses que cometemos diariamente, Senhor. Pecados esses que afrontam diretamente com a tua santidade, Pai. Não deixando menos santo, pelo contrário. Mas não nos tornando mais limpo, pois sabemos que devemos te agradar em tudo quanto venhamos a fazer. E isso, Pai, nos impede, nos falta comunhão contigo, esfria o nosso coração, diminui a nossa fé. Tudo isso, Pai, causa o pecado. Não temos vontade de falar contigo, de viver contigo, Pai. Porém, nós devemos sim voltar ao primeiro amor. Amém. Devemos entender, Pai, que sem ti não há como viver. Não é algo romântico, mas sim algo real, algo bem palpável, Senhor. Sabemos que nosso intuito nessa terra é te glorificar e te honrar para sempre. Se não fizermos isso, Pai, não estamos vivendo para nada, porque não adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma. Graças te damos, Senhor, pelo dom da vida. Graças te damos pela salvação imerecida que tu nos deste. Te pedimos, Senhor, mais fé para que possamos te honrar em tudo quanto formos fazer, Pai. Te pedimos fé, te pedimos perseverança, para que possamos confrontar o pecado na nossa carne. Para que nós possamos fugir de tentações, e se elas vierem, que nós possamos vencê-las. Nós possamos ganhar dos nossos pecados, Pai. Nós possamos realmente nos entristecer por um certo tempo, mas que também não venhamos deixar essa tristeza se aprofundar a ponto de pensarmos que tu não é capaz de nos perdoar, porque sabemos que o teu amor é muito maior do que qualquer um dos nossos pecados. Isso não nos torna, não dá brecha para nós continuar, ainda que saibamos que isso há de acontecer. Mas que nós devamos lutar diariamente para que isso seja minimizado na nossa vida, Pai. Embora saibamos também que temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo, e que esse intercede diariamente por nós, Pai. É com certeza disso que eu sei que nossos pecados estão perdoados, Senhor. Nos dê agora força para que nós não venhamos cometer os mesmos. Nós venhamos abrir os nossos olhos, entender o quão isso te entristece, o quão isso é contra a vida cristã, Pai. E que nós possamos realmente sermos santos, sermos luz como Tu nos ordenaste, Pai. Que nós busquemos diariamente fazer a diferença através das nossas vidas, mostrando o Evangelho, vivenciando ele, Pai. Para que quem esteja do nosso lado perceba, Pai, a nossa conduta. Amém. Seja com nossa ira contra os pais, contra os filhos, contra os nossos irmãos. Que muitas vezes, Pai, a gente acha que isso não é um pecado. Mas são pecados ínfimos, são pecados que passam despercebidos, que terminam sendo algo já cotidiano na nossa vida, Pai. Que nós possamos abrir os nossos olhos e entender, Pai, que existe sim idolatria, a ira e todos esses outros pecados que não te agradam, que nós devemos sim controlá-los na nossa vida e eliminá-los, Pai. Graças te damos porque hoje nós podemos falar diretamente contigo e graças a ti também por essa tecnologia que agora nos liga aos nossos irmãos, Pai. Aceita o nosso pedido de perdão, aceita os nossos louvores e nos acompanha neste momento. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo que eu te oro. Amém. Amém. Isaías, capítulo 1, versículo de 18 a 20. O salmista nos convida a mudarmos de atitude quando ele diz assim, Isaías 1, de 18 a 20. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão branco como a neve. Ainda que seja vermelho como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, serei devorados à espada, porque a boca do Senhor diz amém.
Então vamos cantar ainda, meus irmãos, nessa manhã, 2 cânticos, nos separará do amor de Cristo e ajuntamento. Cantemos esses 2 cânticos em louvor e adoração ao nosso Deus, antes do nosso estudo nessa manhã. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústias ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústias ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjo, nem principado, nem coisa do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Ajuntamento. Vem sopra sobre nós teu sol, reunidos neste ajuntamento, nos santifique este momento, com a tua igreja que é teu povo, faz-te rio de paz correr no meio desses que por fé vem bendizer-te, e a uma voz ofereceste teu louvor e súplicas e anseio. Tu és o Senhor de toda glória, hoje e sempre como foste outrora, no poder da história, revelando seu amor, Deus bendito, Rei Salvador. Deus bendito,
história, revelando teu amor. Deus bendito, Rei Salvador. Deus bendito, Rei Salvador. Deus bendito, Rei Salvador. Deus bendito, Rei Salvador. Amém. Meus queridos, nessa manhã eu quero convidar cada um de vocês que abram comigo as suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 1, e nós faremos a leitura dos versos 28 até o verso 16 do capítulo 2. Romanos 1, a partir do verso 28 até o verso 16 do capítulo 2. Eu quero estudar com vocês nessa manhã esse texto sagrado. E o desejo do meu coração é que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. E eu oro nessa hora para que Ele desvende os nossos olhos, para que possamos compreender aquilo que Ele quer nos falar nessa manhã. Romanos, capítulo de número 1, dos versos 28 até o 2, verso 16, e assim diz a palavra do Senhor. E por haverem desprezados o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheio de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolente, soberbo, presunçoso, inventores de males, desobediente aos pais, insensato, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente o fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Portanto, é indesculpável ao homem quando julgas quem quer que seja, porque no que julga outro, a ti mesmo te condenas, pois pratica as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condena os que praticam tais coisas e faz as mesmas, pensa que te livrará do juízo de Deus? Ou desprezará a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e coração impertinente, acumulas contra ti mesmo a ira para o dia da ira e da revelação do juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, o judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que perecem sem lei perecerão. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante a lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, serve eles de lei para si mesmo. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se.
no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho. Amém e amém. A minha oração nessa manhã, queridos irmãos e irmãs, é para que Deus possa nos ensinar as suas verdades e nos ajudar a viver santamente de conformidade com a sua vontade. O texto nos diz que os homens, tendo conhecimento, não foram por ignorância, mas tendo conhecimento de Deus, desprezaram a verdade de Deus e trocaram, e mudaram, e passaram a adorar a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Portanto, meus irmãos, quando o homem desprezou, ou quando o homem continua a desprezar o conhecimento de Deus, ele perverteu e está pervertindo o culto divino, e assim ele perde a sua própria identidade. Porque o nosso alvo, a nossa bússola é Deus, é para ele que nós olhamos, é por ele que nós vivemos. Portanto, meus irmãos, quando os homens desconhecendo, ou aliás, perverteram o conhecimento de Deus, eles de fato perderam o culto, perverteram o culto divino e perderam a sua própria identidade. A partir daí, meus queridos irmãos, o que é que o homem pensa? O que é que o homem é? Eu digo que a partir desse momento, o homem é, de fato, aquilo que ele pensa ser. O homem é o que ele é o que ele pensa ser, porque ele não tem um referencial que é Deus. Por que isso, irmãos? Porque ele, meus irmãos, é entregue a uma disposição mental reprovável para praticar coisas inconvenientes. Ele foi entregue por isso mesmo. Por isso, meus irmãos, ele consegue pecar conscientemente, e jamais, meus irmãos, consegue acusar-se. Ele está pecando, a sua mente está cauterizada e ele nem se acusa mais. Então ele peca e a consciência não o acusa mais. Aí você deve estar perguntando, por que que Deus não mandou e não manda fogo, assim como ele fez com Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas? Por que que Deus não faz isso, meus irmãos? E eu vou dizer para você por que que Deus não faz isso. Na sua sapiência, meu irmão. Porque a pior coisa, o pior castigo que o homem poderia receber é ele ser entregue a si próprio. Então, Deus o entregou, meus queridos irmãos. O pior pecado, ou o pior castigo para o pecador é Deus entregar ele no fogo do seu próprio coração. E assim ele já vai treinando para o dia do juízo, meus irmãos. Ele está fazendo coisas cada vez pior, cada vez pior. E é como diz a palavra de Deus, um abismo chama outro abismo. Ele comete um pecado hoje, comete outro amanhã, e assim vai indo em uma escala ascendente. E assim está se preparando para o dia do juízo. Portanto, não há castigo maior para o homem do que ele ser entregue a si mesmo. Francis Schaeffer, tratando desse assunto, ele fez uma comparação da humanidade diante de Deus. Ele disse o seguinte, que a humanidade é como um caminhão que está descendo uma ladeira e Deus está junto. Deus põe o pé no freio e a humanidade, o homem ímpio que não teme ao Senhor, aperta o acelerador. Deus, de todas as formas, meus queridos irmãos, procurando não descer o precipício de uma forma desgovernada, e o homem acelera cada vez mais, porque o homem está querendo se destruir. Deus faz de tudo para evitar a tragédia, mas o homem acelera no rumo do abismo. Então a pergunta é essa. Deus pergunta para o homem, é isso que você quer? Então Deus tira o pé do freio e deixa ele descer ladeira abaixo para a terrível tragédia. É isso, meus irmãos, é para isso. Ou é dessa forma que a nossa humanidade está caminhando. Os homens conseguindo cada vez mais cometerem pecado. Fazendo coisas terríveis contra a sua própria natureza. Aqui nesse texto, meus irmãos, e eu não quero me deter nisso, mas só a título de informação, quando Deus disse que até as próprias mulheres mudaram o ato natural. Por que que Deus diz isso, meu irmão? Por que que Deus, o apóstolo Paulo, Deus usando a instrumentalidade de Paulo, ele faz essa observação? Porque as mulheres sempre foram, meus irmãos, as guardiãs da moralidade. E nesse momento as mulheres perderam, entregue a si mesmo a uma reprovação, a um sentimento
se entregaram à sensualidade ao tal ponto de mudar aquilo natural. Então, as próprias mulheres, para ver que profundidade o pecado levou à humanidade. Então, de fato, Francis Schaeffer tem razão. É esse caminhão desgovernado e, além do mais, ainda acelerado para a terrível tragédia. Os homens, tendo conhecimento de Deus, eles fizeram isso. Portanto, meus irmãos, nessa manhã, eu gostaria de estudar com você um tema, o seguinte tema: a justiça retributiva de Deus. Justiça retributiva de Deus. Tudo nesse mundo tem um salário, tudo nesse mundo terá um pagamento. E a justiça de Deus será retributiva. Então, nesse estudo de hoje, eu quero trazer para vocês 4 tópicos. Depois concluir e aplicar. O primeiro tópico eu quero mostrar para vocês o que o homem se tornou. O que os homens estão se tornando. A humanidade está se tornando. Não foi para isso que Deus criou, mas a humanidade. Então, primeiro, o que o homem se tornou. Segundo, meus irmãos, o cuidado com o nosso julgamento. Na hora de julgarmos os demais, conforme o texto, nós devemos olhar para nós primeiramente. Terceiro, a paciência de Deus. Por que que esse mundo ainda não foi julgado e destruído? Porque Deus é longânimo. Como nos diz em Jeremias, que o fato de não sermos consumidos é pela longanimidade de Deus, porque ela se renova a cada manhã. E quarto, o julgamento dos que não têm lei, conforme foi lido aqui. Eu quero concluir e aplicar no final esse texto. Portanto, estudaremos nessa manhã a justiça retributiva de Deus. Meus amados irmãos, naquele filme, naquela trilogia, O Senhor dos Anéis, um dos personagens, no primeiro filme, ele fica, assim, admirado quando ele olha para a situação do mundo, da Terra, como ele lá estava. E ele fica pasmado e se pergunta, pasmado mesmo, a que ponto chegamos? Por quê, meus irmãos? Por quê, meus queridos irmãos? Pegando aquela personagem que fica espantado com a destruição total, com o caos que a Terra tinha chegado. E para ele lá, ele diz, só haveria uma esperança se aquele anel, o anel do poder, fosse destruído. A que ponto chegou a humanidade? A que ponto chegou naquele momento ali? Ele ficou abismado. Ele ficou pasmado da situação quando ele averigou que tinha chegado. Assim somos nós, irmãos. Quando nós olhamos para o livro de Gênesis, o capítulo 1 e o capítulo 2, como Deus, na sua sapiência, criou as coisas todas organizadas, tudo, meus irmãos. O mundo, a terra, era um caos. A Bíblia nos diz que só havia água e treva. E o Espírito Santo pairava sobre a face do abismo. Então, pelo poder de Deus, ele começou a organizar, foi organizando as coisas. E depois que a terra estava, meus queridos irmãos, planejada, pronta, com a temperatura apta para a habitação do homem, Deus criou o homem. Sem que antes tivesse feito. Tudo para que o homem pudesse habitar. Deus preparou a luz, Deus preparou o alimento, Deus preparou tudo. E aí depois colocou o homem e entregou nas suas mãos. Quando nós olhamos esse capítulo 1 e 2 de Gênesis, ficamos maravilhados. Como as coisas eram desorganizadas e como Deus organizou. Mas aí, em contraste isso, meus amados irmãos, nós vamos chegar no capítulo 1 de Romanos, dessa carta de Paulo aos Romanos, e ele mostra aqui o que é que aconteceu quando nós comparamos aqui, meus amados irmãos. Quando nós olhamos para o mundo de hoje, o que é que nós vemos? Nós vemos injustiça, desajuste, maldade sem fim. Então, há um contraste muito grande daquilo que Deus criou, daquilo que Deus entregou em nossas mãos e o que nós fizemos e continuamos a fazer. No capítulo 3, por causa do pecado do homem, a própria criação sofreu, e Paulo vai dizer, lá em capítulo 9, 10 e 11 de Romanos, o estado que o mundo se encontra e que a própria criação está no cativeiro, gemendo. Isso, meus queridos irmãos, nós podemos contemplar no dia a dia, pelas notícias na internet e na televisão. Quando nós olhamos a destruição, quando nós olhamos agora e temos visto isso no próprio país em que vivemos, a destruição do Amazonas, os homens na busca do lucro não estão preocupados em preservar a própria criação que, meus queridos irmãos, é o meio em que nós estamos, é o meio para prolongar a nossa vida.
a nossa situação, mas os homens querem destruir. Foi por isso, meus amados irmãos, que o apóstolo Paulo vai dizer aqui que Deus entregou esses homens a uma disposição mental para praticar as coisas terríveis. Portanto, estudando nessa manhã, como eu prometi, justiça retributiva de Deus, em primeiro lugar, o que o homem se tornou. O que o homem se tornou, irmão? Veja aí no nosso texto, verso de número 28. O apóstolo Paulo diz: se por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticar coisas inconvenientes. Paulo segue, meus irmãos, em sua descrição da situação crítica e naturalmente irrecuperável da humanidade. Ele mostra que a atitude desse povo, mesmo. Ele mostra a atitude desses homens. Eles desprezaram o conhecimento de Deus de uma forma tal que Deus entregou. Isso significa, meus irmãos, que Deus retirou dos homens a capacidade de julgamento. E eles não conseguem mais fazer escolhas acertadas e boas para a sua vida. O homem, por si só, ele não pode fazer. É por isso que o homem precisa voltar-se para o Senhor. E se Deus não for buscar, como está escrito no Salmo 139, quando o próprio salmista diz: Senhor, eu sou igual uma ovelha que se desgarrou do bando e eu estou errante, Senhor, e não sei voltar. Portanto, disse o salmista: procura, Senhor, a tua ovelha. Me procura, Senhor, porque eu ando errante. Olha para mim no Salmo 139, olha para mim, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau. Se tu encontrar, e com certeza vai encontrar, guia pelo caminho eterno. Assim, meus amados irmãos, essa falta de critério justo afeta o homem em todas as áreas da sua vida. Não sabe como consertar o seu casamento, como educar os seus filhos, como administrar a sua vida, o seu tempo de maneira satisfatória. O homem não sabe mais fazer. Deus nos dá 24 horas por dia e nós gastamos e não sabemos fazer. Chega o final do dia, nós não fizemos nossas tarefas, reclamamos ou ficamos frustrados e deixamos para amanhã e amanhã nós não conseguimos. Estamos preocupados com o dia de hoje. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos descansar no Senhor, confiar no Senhor e aproveitar bem o tempo. Não nos preocupando com o dia de amanhã, porque eu não posso administrar o dia de amanhã, porque o dia de hoje tem tantos males. Basta o dia de hoje o seu próprio mal. Porque nós perdemos essa capacidade, meus queridos irmãos. Nós não temos um critério justo, nós não temos justiça. Até as coisas mais simples, nós estamos assistindo um filme policial e está lá o bandido fugindo e muitos de nós torcemos pelo bandido. Assistimos aí um filme, uma novela, seja o que for, e torcemos pelo casamento não dar certo. Nós torcemos contra a justiça, contra o que é bom, porque nós não temos critério, nós não sabemos, meus queridos irmãos, mais administrar as coisas. Não tem critérios apropriados para a nossa sexualidade, para a nossa profissão. Nós não sabemos, meus queridos irmãos, como resolver. Nós estamos desanimados, meus amados irmãos. E estamos em desarmonia com o nosso Criador. J.I. Park diz o seguinte: Deus criou a vida e somente é Ele quem pode dar significado. Deus criou, é Ele que pode dar significado à nossa vida. Portanto, meus queridos irmãos, o fim principal do homem é adorar a Deus. E nós vamos morar com Ele, e lá estaremos adorando. Nós temos um exemplo em Isaías, capítulo 6, desculpa, quando ele teve a visão da glória, e os querubins, os anjos estavam ali diante de Deus, como lá no hebraico é permitido, quando você quer dar uma ênfase, é permitido repetir 3 vezes. E lá está escrito: Santo, Santo, Santo. E é isso que nós estaremos cantando diante de Deus, como diz em Apocalipse, para que você possa entender, de dia e de noite, eternamente, cantando louvor ao nosso Deus. Portanto, Deus nos criou e somente Ele pode dar significado à vida. Portanto, se você ainda não serve a Deus, se você não vive para o louvor do Senhor, a sua vida não tem sentido. Você está nesse mundo peregrinando, vegetando, mas não está vivendo, porque o sentido da nossa vida é Cristo Jesus. Ele diz que aqueles que o aceitaram, que eu tenho como Senhor, do seu interior fluirão rios de água viva.
Então, quando o homem entrega a si mesmo, meus irmãos, o resultado é o que está escrito aqui no verso 29 a 31. Olha aqui, meus amados irmãos. Se vocês observarem, eu não quero que parem para isso, mas marquem aí na sua Bíblia, nós veremos aqui pelo menos 21 pecados. 21 pecados descritos nesses dois versículos, pelo menos isso. Que os homens, meus queridos irmãos, que os homens estão aqui, pelo menos sobre 3 categorias, 21 pecados, mais ou menos 7 em cada uma das categorias, está aqui, que os homens são cheios de maldade, cheios de injustiça, de toda injustiça, não é alguma injustiça, mas é de toda injustiça, de malícia, de avareza, de maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, a maledicência na língua dos homens, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores do mal, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. É por isso que nós observamos os homens maltratando crianças, os homens maltratando os animais, os maridos batendo e matando as mulheres, mulheres, mães matando filhos, filhos desobedecendo pais, pessoas mais velhas sendo destratadas pelos mais moços, porque essa geração é uma geração sem afeição, desobediente, ingratos, filhos cada vez mais ingratos aos seus pais. E aí, nessas categorias, meus irmãos, a primeira categoria, o veneno está dentro do coração humano, e aí ele é injusto. Não é o conhecimento, meus irmãos, do que é o correto, mas é conhecer a diferença entre o certo e o errado, e optar pelo errado. Ele sabe, meus irmãos. É como alguém vê um homem, um mendigo dormindo na rua, e vai e põe fogo. Certa vez, aconteceu aqui no Brasil, em que 7 homens, filhos de magistrados, de empresários, pessoas riquíssimas, encontraram um homem dormindo, colocaram combustível e tacaram fogo. Quando aqueles jovens foram pegos, disseram o seguinte, era um índio que eles tinham queimado. E houve uma repercussão muito grande, e eles disseram, pensamos que era um mendigo. Qual a diferença entre a vida de um índio e do mendigo? Para eles não tinham nada. E eu lembro que um comentarista disse assim, será se não havia, e de fato não havia, entre esses 7 homens, alguém que tivesse uma pequena reputação para, pelo menos, tentar dissuadir os demais dessa ação. Pelo contrário, enquanto aquele homem se debatia, eles sorriam. Isso, meus queridos, está descrito aqui, essa categoria do veneno dentro do coração do homem, a injustiça. Eles sabem, de fato, o que é a verdade, mas eles optam pelo errado. A malícia, a luxúria, a depravação, a avareza, tudo posto no coração. E aí, acima de tudo, o bem, o dinheiro está no seu coração, o poder, a luxúria. Então, o veneno no coração do homem. Assim, meus queridos irmãos, nós vemos aí a maldade. A segunda categoria são as práticas que nascem também de um coração infectado. Aí você vê a inveja, o homicídio, a contenda, o espírito de briga e confusão, pessoas que fazem confusão por qualquer coisa. Qualquer coisa. Ele quer sempre ser o centro, ele quer ser sempre o que acerta. Qualquer coisinha que tire dele a atenção ou que discorde dele, ele causa confusão. É o dolo, a má intenção em tudo que faz. Seja nos relacionamentos de amizade, nas profissões e até eclesiástica dentro da igreja. Pessoas que estão sempre causando confusões, que fazem discussão por tudo, que querem brigar. E aí é no relacionamento com a mulher, com os filhos, no trabalho, na igreja, aonde estiver. São pessoas, meus queridos irmãos, que têm um coração infectado. E a terceira categoria, os vícios presentes na natureza e na personalidade do homem. Os caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, desrespeitadores, soberbos, presunçosos, inventores de males. Inventa qualquer coisa. Não respeita ninguém, não se submete a ninguém. Assim, meus irmãos, a criatividade desse homem para o mal é demais. Ele é desobediente aos pais, quebrando aqui o 5º mandamento, que é o único com promessa.
É por isso que muitos jovens estão tendo a sua vida ceifada muito cedo, porque não obedecem os pais. Não é apenas se levantar contra o pai ou dizer palavrões, mas é um conselho que o pai dá e eles não obedecem. Filho, não faça isso. Não vá para esse local. Não, cuidado com as companhias e ele não obedece seu pai. Salomão, lá em Provérbios, disse: filho meu, ouve o conselho do teu pai, ouve o conselho da tua mãe, busca a sabedoria, empenha-te por alcançá-la. Não despreza o conselho dos teus pais. Mas aqui nos fala nessa categoria, meus irmãos, que é o presente do nosso século, que essas pessoas insensatas só tomam decisões erradas. Não ouvem, não obedecem. Eles são pérfidos, desleais, que cobram as promessas, mas rompem a aliança. Querem que as pessoas sejam leais com eles. Entretanto, as promessas, as alianças que foram feitas, inclusive com Deus, eles se afastam. E nesse momento eu quero lembrar você que não está tendo a oportunidade de se reunir na igreja, mas Deus está contigo. Muitos que estão fraquejando na fé, muitos que não estão tendo o compromisso de manter-se fiel a Deus no seu culto diário, na leitura da palavra, na oração, no jejum, quem sabe num período como esse, mas afastaram, tiraram licença, não da igreja, mas do Senhor. Cuidado, irmão. Cuidado, meu querido. Volte ao caminho do Senhor. Peça ao Senhor que tenha misericórdia. Tenha afeição. Não quebre essas alianças e as promessas. Assim, essas pessoas são sem afeição natural e sem misericórdia. Pessoas que fazem maldade por fazer, que não têm compromisso, que não têm afeição por ninguém, que não têm misericórdia. Que vê um pequeno animal ou um grande animal, ele já sai chutando, ele de respeito ao idoso, quem quer que seja, as crianças, não tem afeição. O que o homem se tornou? Um monstro. É isso que o homem se tornou, meus queridos irmãos. Em resumo, o homem se tornou assim desde que desobedeceu a Deus no jardim do Éden e comeu o fruto proibido. Ele era santo, vivia perfeitamente a imagem do Criador, mas preferiu seguir o rumo e a autonomia sem lei. A serpente enganou Eva, que consequentemente enganou seu marido, quando disse: Deus está dizendo para você não fazer isso. Sabe por quê? É porque Deus não quer que vocês sejam iguais a ele. E aí eles querendo buscar autonomia, querer ser, não ter ninguém para prestar conta, e assim muitos fazem. Muitas moças entram em casamentos fracassados, porque não querem mais permanecer na casa, porque não querem mais estar debaixo da proteção, do cuidado e das ordens do pai. Então, para se ver livre dos seus pais, elas entram em qualquer casamento e aí sofrem e tem que se humilhar, voltar para casa. Quantos filhos saem da casa dos pais e vão sofrer na rua e são maltratados porque não querem mais estar debaixo do cuidado do seu pai? Quantas pessoas não querem mais permanecer na igreja porque não querem, e quando cometem um deslize, que o conselho da igreja chega e disciplina para o bem, porque a Bíblia diz que Deus disciplina os seus porque ama, porque aqueles que estão sem disciplina, conforme nos escreveu o autor aos Hebreus, são bastardos e não são filhos, ficam chateados e saem, não querem ser chamados a atenção, porque os homens, desde que Adão cometeu esse pecado, buscando a sua própria autonomia, o homem está sofrendo assim. Aqui no versículo 32, meus irmãos, mostra a sentença de Deus é a morte para os que praticam seus pecados e ainda aprova tais práticas. Quando, lá no Velho Testamento, o profeta escreveu contra Jerusalém, ele disse assim: por que Deus está contra ti, cidade? Porque tu se associou. Quando aqueles vieram, os inimigos de Israel entraram aqui, tu simplesmente se alegrou. Tu olha um ladrão fazendo erro e te alegra. Tu vê um homem cometendo um pecado e se alegra, e às vezes se associa com ele. E aí nós vamos para a carta de Paulo à igreja de Éfeso, no capítulo 5. O apóstolo Paulo faz uma lista de pecados e chama a nossa atenção. Ele disse: não seja conivente com o pecado que eles praticam. E como é que eu sou conivente? É quando eu ouço, quando eu vejo alguém praticar uma coisa errada e eu não reclamo, eu não repreendo. Tiago diz para que eu possa repreender meu irmão, para que eu possa salvá-lo e arrebatar do fogo do inferno, chamar a atenção desse irmão, para que ele possa detestar até a roupa contaminada pelo pecado. E a Bíblia diz: bem-aventurados são aqueles que praticam o bem, são aqueles que, os pacificadores, aqueles que chamam a atenção.
E Ezequiel, salvo engano, no capítulo 33, ele falando para o povo de Deus, ele diz, você foi posto como atalaia. Portanto, se tu vê o teu irmão cometendo um pecado, e tu não chamar a atenção, ele vai morrer no seu pecado, e Deus vai cobrar das tuas mãos o sangue dele. Entretanto, se tu vê o ímpio, e ele está falando do seu irmão, cometer um pecado, e você chamar a atenção, se ele arrepender, você salvará a alma dele. E se ele não se arrepender e morrer, Deus livrará das tuas mãos, não cobrará das tuas mãos o sangue. Então, nós fomos postos por atalaia dos nossos irmãos. Nós somos sal, conforme Mateus 5, 6 e 7. E nós temos que preservar esse mundo, queridos irmãos. Então, a sociedade transformou a transgressão em doença. E, por fim, algo, meus irmãos, aceitável foi a aprovação por eles. Porém, Deus os considera crimes, uma tremenda ofensa à sua santidade. Porque as pessoas, mesmo que não pratiquem, mas estão aprovando. Então, embora você não esteja cometendo um pecado, mas esteja aprovando ou se calando, e se você cala, como alguém diz aí, você consente, você será reprovado por Deus. Então, o que o homem se tornou? Esse monstro, que pratica essa série de erros, essa série de pecados, essa série de erros, e aqueles que não praticam, todos, mas aprovam os que praticam. Foi isso que o homem se tornou. Mas aí, meus amados irmãos, dentro dessa categoria, dentro desses pontos, nós precisamos tomar cuidado com o julgamento que nós fazemos. Cuidado com o nosso julgamento. Nós devemos entregar ao nosso Deus. Não é, queridos irmãos, preste bem atenção, não é que nós não podemos reprovar. Nós temos que ter cuidado com o julgamento. Esse julgamento temeroso, temerário. O que é o julgamento temerário? É quando eu não tenho certeza, é quando eu atribuo, é quando eu julgo a pessoa sem o conhecimento. Mas se de fato eu sei que o irmão, que uma pessoa está cometendo algo, e eu julgo que aquilo é errado, o que eu devo fazer? Eu devo ir até ele. E aí, se eu ganhar esse irmão, eu coloquei brasa viva sobre a sua cabeça. Mas é esse cuidado. O apóstolo Paulo, aqui no capítulo 2, meus irmãos, o verso de número 3, ele diz assim, tu, ó homem, que condena os que praticam tais coisas e faz as mesmas, pensa que te livrará do juízo de Deus? Então, temos que ter cuidado. A conversa agora se torna mais pessoal, irmão. Ele estava falando de uma forma genérica, mas agora o apóstolo Paulo, ele torna a conversa mais pessoal quando diz, tu, ó homem. Paulo escreve aqui na segunda pessoa, tornando a exortação direta. Até aqui, os judeus se julgavam, meus queridos irmãos, os mais corretos. Eles se julgavam as pessoas que eram intocáveis, olhavam para os demais. Você lembra da oração do publicano e do fariseu? O fariseu se afasta de todos, sobe lá no mais alto dos pedestais e diz, ó Deus, eu não sou como os demais homens, nem como esse que aqui está. E aí começou a colocar suas credenciais diante de Deus. Eu dou o dízimo de tudo que ganho, eu jejuo tantas vezes por semana, eu faço isso, eu faço aquilo. Se exaltando. Enquanto o publicano, que era tido a pior categoria, odiado, vocês lembram de Zaqueu, que era um publicano, odiado pelos seus próprios irmãos, mas aquele homem disse que não ousava nem olhar para os céus, com a cabeça baixa, humildemente, com a boca no pó, batia no peito e dizia, Senhor, se propício a mim, pecador. Eu não sou digno do teu amor. E Jesus Cristo afirmando ali, que a oração que foi ouvida foi daquele que se humilhou diante de Deus. A Bíblia diz que nesse mundo Deus encerrou tudo debaixo do pecado para que a glória fosse de Cristo Jesus. Então o fariseu, a sua oração não foi ouvida porque ele estava se exaltando. Então os judeus se julgavam superior aos demais, ao gentio, poderiam achar que estavam, meus irmãos, que estavam incluídos na exposição que Paulo fez aqui. E estavam sim. Eles achavam que Paulo estava deixando eles de fora. Paulo mostra, meus irmãos, naquela descrição, que o homem, meus irmãos, em pecado, também incluiu os judeus. Vocês também, tu, homem, ninguém escapa, não há distinção de pessoa para Deus no seu julgamento, nem da maneira de salvar ele próprio. Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Em outra versão, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.
Porque Deus olhou dos céus à terra e não encontrou nenhum homem justo, nenhum sequer. Todos se extraviaram, assim como as ovelhas desgarradas. Portanto, não tem um. Por essa advertência, somos alertados, nós, irmãos, a tomar cuidado com o nosso julgamento, quando condenar precipitadamente as pessoas. Olhar para aquela pessoa. Não cabe a nós, em julgamento temerário. Entrega a Deus, entrega ao Senhor. Mas eu posso ver a pessoa cometer um erro e sim, não cruzar meus braços, eu ir até lá, não sentenciá-lo, mas alertar a pessoa porque eu amo. Tenha cuidado com o que você está fazendo. O problema do juiz irrefletido, meus irmãos, é quando nós consideramos superior aos outros e esquecemos os nossos pecados. Alguém já disse de uma forma acertada que quando eu aponto o dedo para algum ou para alguém, tem 3 voltados para mim e 1 apontando para o céu. Então eu não posso apontar dedo porque eu aponto para um, mas tem 3 apontando para mim. Então quem sou eu? Quem é você? Temos que ter cuidado no julgamento, porque quando eu julgo o outro, quando eu condeno o outro, eu estou dizendo diretamente que eu sou melhor, que eu sou superior. E quem é o tu, homem? Para que julga o outro. Você não pode condenar, você não pode julgar. Não cabe a você. Temos cuidado com isso. A nossa salvação não foi conquistada por nossas obras. Não foi, irmãos. Mas pela bondade de Deus. Nós fomos alcançados porque fomos amados por nosso Senhor Jesus Cristo, a despeito da nossa pecaminosidade. Ele disse, vocês me amam porque eu vos amei primeiro. Não foi vocês que me escolheram, mas foi eu que vos escolhi. Portanto, precisamos ter cuidado. Por mais consciente que sejamos do nosso pecado, sempre tendemos, irmão, a superestimar e pensar de nós mesmos além do que convém. Não pensemos. Reconheçamos, pois, que somos pecadores. Esse homem, esse escritor sagrado, esse homem que escreveu 13 cartas, ele diz que Cristo Jesus veio a esse mundo salvar os pecadores, dos quais, disse Paulo, humildemente, dos quais eu sou o principal. Se fosse um homem arrogante, se fosse no passado, como ele mesmo diz, na sua ignorância, ele jamais se colocaria. Quantos de nós temos ouvido de pessoas próximas, de personalidades, de pessoas famosas que dizem, eu não peco, eu não tenho pecado, eu não matei, eu não roubei, eu não fiz isso, eu não desejo mal a ninguém. Meus amados irmãos, o salmista disse no Salmo 51, eu nasci na iniquidade e em pecado concebeu a minha mãe. Nós somos punidos, meus queridos irmãos, pelo pecado dos nossos pais, que foi atribuído a nós, que foi imputados a nós. E nós somos salvos pela justiça de Cristo, que a nós foi imputado. Não tem coisa boa, não tem nada justo e bom em mim. O profeta Davi, o profeta Isaías disse que a minha justiça, a minha obra, por mais justa que eu julgue ser, se for através ou para adquirir a salvação, era comparada com trapos de imundície, com aquele pano que envolvia os leprosos. A minha justiça, para adquirir salvação, a minha obra é semelhante a um trapo que ninguém quer pegar, que é jogado no lixo. É assim, irmãos. É assim. Portanto, precisamos ter cuidado. Ter muito cuidado com o que estamos fazendo. Com o que nós estamos fazendo. Diante dessa expectativa, meus irmãos, diante dessa expectativa do juízo final, no qual todos seremos julgados, cada um segundo a sua conduta, palavras e obras, entendemos que o julgamento de Deus já começa nessa vida. Verso 5 e verso 6 do capítulo 2. Mas segundo a sua dureza de coração impenitente, ele não busca Deus, ele não é penitente, ele não se ajoelha, ele não se humilha diante de Deus. Acumula contra ti mesmo a ira para o dia da ira e da revelação do juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Portanto, o dia que se chama hoje, caia de joelho diante de Deus, arrependa dos seus pecados, porque aqueles que cumprem a vontade de Deus permanecem em retidão, na sincera devoção, serão honrados. Porém, os pecadores que não aceitam a Jesus Cristo, que não se submetem a Deus, serão julgados diante do Senhor e receberão o seu merecido castigo, porque assim desobedeceram a Deus. Mas o contrário também é verdadeiro. Aqueles que servem a Deus receberão honra, glória e louvor. E aqueles que são contrários ao Senhor, ira, indignação, tribulação, angústia, irão sobre eles, porque não obedece a Deus, mas obedece simplesmente a sua própria vontade. Terceiro ponto, meus irmãos. Terceiro ponto, a paciência de Deus. A paciência de Deus.
Portanto, meus queridos irmãos, a bondade de Deus é tão grande que em meio à sua ira, ele sempre oferece oportunidade de salvação. Por isso, somos exortados a levar em alta consideração o amor que Deus tem por nós. Como disse João 3,16, porque Deus amou. Como diz esse próprio Paulo, no capítulo 6 de Romanos, que Deus nos amou de uma forma tal, que se entregou por nós quando nós ainda éramos seus inimigos. E aqui no verso de número 4, do capítulo 2, diz: ou despreza a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Se não fosse Deus, se não fosse o Espírito Santo convertendo o homem da justiça, do pecado e do juízo, nós jamais iremos nos arrepender, nós jamais iremos à presença de Deus e confessar os nossos pecados. É Deus, irmão. É a bondade de Deus que me conduz. É a bondade de Deus que me conduz a isso. Ele nos despertou da morte, como diz o apóstolo Paulo no capítulo 2 de Romanos, de Efésios, e nos ressuscitou, e nos fez assentar em lugares celestiais, e nos enxertou, meus queridos irmãos, nós que éramos árvore brava, na árvore que é Jesus Cristo. O tamanho do nosso pecado, meus queridos irmãos, era tão grande, mas assim olhamos para Cristo, e ele nos deu fé para que nos humilhássemos e nos recebêssemos dele a salvação. Pecadores que somos, ele nos fez humilhar. Meus amados irmãos, foi isso que Jesus fez com tantos, como ele fez. O maior exemplo que eu posso olhar aqui é Zaqueu. Aquele homem que odiava e era odiado. Aquele homem que buscava riqueza, que era riquíssimo, mas cada vez buscava mais, conforme nos diz em Provérbio, que a medida do ter nunca enche. Aquele homem nunca estava satisfeito. Mas quando Deus começa a trabalhar na sua vida, ele sabendo que Jesus passava na sua cidade, ele correu, não era seco, ele, apesar da sua riqueza, ele não poderia ter uma audiência com Cristo, porque ninguém lhe daria essa oportunidade. Então ele se esconde. Aquele homem que tinha tudo e ao mesmo tempo era pobre, porque a Bíblia diz que o homem sem Deus é pobre, cego e nu, miserável e nu. Assim era Zaqueu. Apesar ele só tinha dinheiro, mas era um homem pobre, miserável, cego e nu. E ele corre adiante da multidão, sobe em uma árvore para que ninguém pudesse ver, porque ele queria ver quem era Jesus. E Jesus para, porque ele te conhece, porque ele sonda o teu coração, a sua mão está sobre ti, ainda a palavra não chegou à boca, ele já sabe, ele sabe das coisas mais simples da tua vida, quando você se levanta e quando você se assenta, quando você dorme, quando você acorda, quando você tem fome, quando você se satisfaz, as coisas mínimas, Jesus Cristo conhece tudo. É por isso que nós não podemos pecar e esconder diante de Deus, porque as trevas para Deus são igual à luz. E aí Jesus Cristo chega ali e disse: Zaqueu, chamou pelo nome, desce, porque convém estar na tua casa nesse dia. E a Bíblia diz que ele desceu mais do que depressa. Eu não sei como ele não caiu, porque ele desceu mais do que depressa. Embora a multidão o odiasse, ele saiu correndo numa alegria de preparar para Jesus, porque tinha o privilégio de receber na sua casa o Senhor dos Senhores, o seu Criador, o seu Salvador. E Jesus Cristo vai com a sua comitiva, porque ele não faz acepção de pessoas. Porque a despeito de todo o pecado, Jesus veio para salvar aquele que é pecador. E Jesus está ali, a alegria daquele homem era tanto, daquele homem que lutou a vida inteira por causa de riqueza. Ele agora diz para Jesus, ele pede licença a Jesus para falar, para confessar os seus pecados. E ele confessa a Jesus que era ladrão, que tinha defraudado, mas queria retribuir, queria pagar aquilo que ele tinha feito. Ele disse: eu resolvo também uma forma de gratidão a ti, ó Deus, que tem me dado tudo. E eu vejo os meus irmãos sofrendo na sua pobreza. Eu vou dar metade dos meus bens aos pobres e vou pagar aqueles que eu roubei. Jesus se levanta. E aí é onde está, porque ele chama pelo nome, ele me conhece. Não é eu que digo que sou salvo, mas é Jesus que diz. Jesus levantou diante dos homens e disse: hoje houve salvação nessa casa, porque esse que vocês julgam também é filho de Abraão. E alguém começou a julgar, e ele disse: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Lucas 19:10. É assim, irmãos. Portanto, é Deus que te conduz ao arrependimento, e tu não reconhece isso, tu não tem capacidade. É ele que despertou em ti da morte, que te fez assim. O texto fala da riqueza de Deus e da sua bondade, meus queridos irmãos. Cheio de benefício, de dádiva. Nós devemos nos levantar diante de Deus.
A bondade de Deus está em olhar para nós que não merecemos, se levar em conta a nossa sujeira. Deus não nos deixa, irmão, Deus não deixa o seu coração ser guiado pela sua ira, mas pela sua bondade. Como eu faço, como você faz, como nós selecionamos as pessoas a quem amamos ou quem vamos ajudar. Ele não olha com um olhar de nojo para nós, a despeito da nossa sujeira, de toda a nossa sujeira e do nosso pecado. Ele não olha assim, mas o seu amor vai à frente e nos cobre, nos limpa e nos purifica de todo e qualquer pecado. Como disse João, ele é justo para isso. Assim, meus irmãos, além disso, sua lentidão em se irar revela a sua tolerância e a sua longanimidade. O fato de não sermos consumidos é porque Deus é longânimo. Deus, meus irmãos, demora em irar-se, porque o homem, meus queridos irmãos, é tão mau assim? Sim, não é por isso que Deus não demora, não é porque eu não sou mau, mas é porque eu sou, porque nós somos maus, sim. Por que Deus não se ira? É porque eu não sou mau? Não. Mas é tão somente porque ele é bom bastante para esperar o nosso arrependimento. Eis que Deus é longânimo. O apóstolo Paulo disse, isso não é a vontade de Deus. Deus, ele não se alegra na morte do ímpio, porque ele se alegra na morte do justo, porque é o justo que vai para adorá-lo. Foi assim que disse o escritor ao Eclesiastes, os mortos não te louvarão, os mortos não se levantarão da sepultura para te louvar, mas nós sim, nós louvamos ao Senhor. Assim, meus queridos irmãos, o quarto e último ponto, o julgamento daqueles que não têm lei. É isso que nos diz Romanos 3, 21 a 26, eu vou ler aqui, por gentileza. Romanos 3, 21 a 26, olha o que está dizendo aqui. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua lei, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser o justificador daqueles que têm fé em Jesus. Que maravilha! Nós olharmos para isso aqui e verificar, meus amados irmãos, a revelação do nosso Deus. Aqueles que não tiveram a revelação da lei de Deus e não se arrependeram, vão morrer, sim, com o devido peso de condenação sobre si. No entanto, meus irmãos, não serão cobertos e não serão cobrados do mesmo modo com aqueles que conhecem, que têm conhecimento. Eu vou ler aqui rapidamente, no nosso código de disciplina, a questão, meus amados irmãos, na hora de um julgamento, que o concílio irá julgar uma pessoa. No julgamento dos concílios, deve ser observado que ele for aplicável às disposições gerais, tá certo? Adotada nessa Constituição. E o artigo 13 diz assim, as penas devem ser proporcionais às faltas, atendendo-se, não obstante, às circunstâncias, atenuantes e agravantes a juízo do tribunal, bem como a graduação estabelecida nesse artigo. Então, o que é que nós devemos ter em mente na hora do julgamento? Nós precisamos ver os atenuantes e os agravantes. O que é atenuante? Olhe, observe bem. Os atenuantes são pouca experiência religiosa, ou seja, um novo convertido, relevância, a ignorância da doutrina evangélica, influência no meio, bom comportamento interior, assiduidade no serviço divino, colaboração nas atividades da igreja, humildade, desejo manifesto de corrigir-se, ausência de más intenção e confissões voluntárias. Tudo isso deve ser, porque quando o irmão está sendo disciplinado, aqueles que estão lá fora querem execrá-los, querem de fato acabar. E às vezes até julgam o conselho da igreja, quando ele leva em consideração esses atenuantes. E o que são os agravantes? Os agravantes são experiência religiosa, uma pessoa que tem muitos anos de conhecimento do Senhor, que tem conhecimento das doutrinas evangélicas, que tem boa influência no meio, que tem maus procedimentos, que são ausentes nos cultos, que são arrogantes e desobedientes e que não reconhecem a sua falta. Então, meus amados irmãos, o que é que Paulo está dizendo aqui nesse texto? Está dizendo que aqueles que não têm lei, que não têm o conhecimento, embora não obedeçam, eles vão morrer
vão ser castigados, entretanto, não serão julgados semelhantemente do mesmo modo daqueles que conhecem. A justiça de Deus exige, irmão, que todos passem por um critério, por um crivo. Deus vai avaliar cada um individualmente e apenas os praticantes da justiça serão justificados, conforme nos diz aqui o versículo 13 desse nosso texto. Capítulo 2 diz assim no verso 13: porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Não é porque eu tenho conhecimento, eu leio a Bíblia toda, mas você obedece? Então não seja, disse Tiago, não seja apenas ouvinte da lei, mas seja praticante, ó homem, inconstante de dobro ânimo. Não faça isso. Seja praticante. Então, meus irmãos, quem são aqueles que têm o sangue de Cristo sobre ele? É como diz aqui Romanos, são aqueles que de fato obedecem a Deus. Contudo, os que não conhecem a lei de Deus não foram deixados sem qualquer critério. A consciência é uma dádiva que Deus deu ao homem. Nós vemos lá no Salmo 19, que nós conhecemos, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Embora não seja capaz para salvar o homem, porque a salvação do homem é dada a conhecer através de uma revelação especial, mas essa revelação geral, ela serve para condenar o homem. O homem tem consciência disso, irmãos. Tá certo? A consciência foi uma dádiva que Deus deu colocando no seu coração. Deus fez uso dela para preservar um pouco de moralidade no mundo, para torná-lo suportável. É essa, meus irmãos. Como diz aqui o livro de Juízes, eu não vou ler, o tempo não permite. Mas no capítulo 21, verso 25 de Juízes, diz que depois da morte do juiz, o povo de Israel, sem juiz, cada um fazia o que melhor lhe parecia. Porque Deus colocou no seu coração a lei para apaziguar ou para amenizar o mal. Eles não tinham seus guias, mas cada um procedia dessa forma. Portanto, o julgamento de Deus certamente colocará às claras os segredos de todos os homens. Versículo 16. Esse julgamento acontecerá com base no que Paulo chama de intimidade do meu evangelho. É por isso que Jesus vem um dia julgar e julgará dessa forma. Eu quero concluir essas verdades dessa lição que nós estudamos nessa manhã, a justiça retributiva de Deus, mostrando o que o homem se tornou, mostrando que devemos ter cuidado com o nosso julgamento, vendo a paciência de Deus e mostrando, finalmente, o julgamento dos sem lei. Concluo dizendo o seguinte: o homem, tendo desprezado o conhecimento de Deus, tornou-se totalmente depravado. É um dos pontos do calvinismo, dos 5 pontos calvinistas. O homem tornou totalmente depravado. Ao invés de se refugiar em Deus para receber perdão pelo sacrifício de Cristo, ele se refugia para uma alta religiosidade vazia e sem esperança. Ele mesmo, ele busca, ele faz uma árvore, ele faz qualquer coisa para ser o seu Deus, a sua imagem, essa falsa religiosidade. Portanto, é necessário que o homem se arrependa dos seus pecados, reconcilie-se com Deus por meio da justiça de Jesus Cristo, porque somente há um caminho que é Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, e não tem um outro que leve o homem a Deus, a não ser Jesus Cristo. Eu quero aplicar isso dizendo o seguinte: reconheça você, quanto você era condenável aos olhos de Deus. Falo primeiramente para os crentes. Olhe para você e reconheça, como diz o salmista no Salmo 32. Senhor, tu pode me julgar, e eu vou te considerar justo, de maneira que tu serás tido por justo no teu julgar e puro. Aliás, no Salmo 51. De maneira que tu serás tido por justo no teu julgar, puro no teu falar, justo no teu falar e puro no teu julgar. Porque eu nasci na iniquidade. O que Deus fizer, disse o salmista, o que Deus fizer, eu vou considerar justo. Reconhecendo, meus queridos irmãos, que Deus é quem cuida de você. Tenha cuidado a julgar o seu próximo. Cuidado no teu julgamento. Faça uma alta avaliação dos seus atos. Quando você vê um irmão em Cristo Jesus incorrendo em um erro, sua atitude deve ser coerente com o evangelho. Vá. Faça sua sogra com teu irmão. Vá. Mas eu já fui. Anda a segunda milha com ele. Repreenda. Corrija. Enquanto há tempo. Depois, se ele não se arrepender, aí comunique isso à igreja. E depois que a igreja chamar a atenção, se ele não se arrepender, diz a Bíblia, considere-o como gentil. Mas não julgue o seu irmão sem primeiro conversar com ele
E cuidado quando algum irmão for julgado e você acha que foram coniventes, segundo o teu pensamento, foram longânimos com ele. Tenha cuidado, porque você está julgando a si próprio. Que Deus te ajude a entender dessa forma o que o homem se tornou, ver a forma como Deus tem nos tratado, a justiça de Deus, a bondade de Deus, a longanimidade de Deus para conosco, o julgamento que você faz dos demais e o julgamento daqueles que não têm o conhecimento que você tem. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar mais uma vez? Nosso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, pela tua instrução. Pedimos que o Senhor assista em nossas fraquezas, mova o nosso coração em direção ao Senhor, para nos arrepender, confessando a Ti os nossos pecados, e para que possamos ter misericórdia das pessoas que estão erradas, orar por elas e ir até elas levando o Evangelho de Cristo, que é o único que salva. Ajuda-nos nesse dia, pois te oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus te abençoe. Um bom dia a todos e até a noite.